Esse caso deu uma repercussão em toda a mídia. Como que você ficou ao ver essa repercussão na mídia? O Daniel sendo preso, acusado de torturas? Então, a princípio eu cheguei até a dar entrevista em algumas emissoras, concordando com o que eu tinha dito, que eu fui conduzida a dizer. Eu confirmei, né? Falei sobre. Só que o Daniel, acho que estava para sair, se eu não me engano. E toda hora eu tinha que ir na delegacia. Toda hora eu tinha que assinar alguma coisa. Toda hora eu tinha que ir na delegacia. Toda hora Até que eu ouvi uma conversa da minha mãe biológica com a minha avó, que elas tinham que... O período que eu estava com elas, muito mal eu ficava acordada. Que elas falavam que eu não estava bem, que eu tinha que dormir. Me dava remédio e eu dormia. Nesse período que eu meio que estava acordando, eu escutei uma conversa delas. Elas falaram que tinha que preparar um papel para me interditar. Que só faltava ela buscar o papel para me assinar. Aí eu comecei a dividir com a minha irmã, que eu tinha ouvido essa conversa, que elas queriam me interditar. Aí minha irmã pegou e falou, vem pra cá, pra minha casa, que eu vou te ajudar. Elas não vão fazer isso. Aí eu peguei e falei pra ela, nem sei sair daqui, porque eu não sabia nem pegar ônibus, que a minha cabeça não estava funcionando. Aí minha irmã pegou e falou... Você teve algum laudo médico constatando essas dificuldades mentais que você teve? Você tem como comprovar que realmente você estava ali naquela situação? Tem, né? Tem. Inclusive, esses resultados estão no conselho, que eu deixei lá, que eu dei o depoimento. Qual conselho? Conselho Disciplinar da PM. Conselho Disciplinar da Polícia. Sim. Parece que você fez uma audiência na corregedoria também, não é isso? Sim, eu fui lá quando eu quando esclareci a verdade, dei as provas que eu tinha, né? Que realmente eu não estava bem. E cheguei aí no... Então, o que você está falando para mim aqui, você falou na corregedoria no processo do Daniel. Sim, falei. O que eles alegaram ali, está em andamento o processo? Está em andamento o processo. Cheguei aí também... E quais são as provas que você falou que apresentou? Então, cheguei aí na LERJ também, lá no Direitos Humanos, relatei a verdade, né? Para que, de certa forma, eu me afastei delas. Depois disso tudo que eu estava vendo, que toda vez que eu ia na delegacia, era uma ocorrência nova, que aparecia, que era mídia, entendeu? Depois que eu ouvi essa conversa que elas queriam me interditar, eu dividi com a minha irmã. Aí a minha irmã falou que eu poderia ir para a casa dela, que elas não iriam fazer isso. E foi isso que aconteceu. Elas foram atrás da minha irmã, ligaram, falando que eu não podia ficar assim, que eu tinha que voltar para lá, que eu não podia ficar sem meus remédios, que o que a minha irmã estava fazendo é errado, que eu tinha que ficar debaixo do nariz delas, por causa dos meus remédios, que eu não podia ficar andando por aí sozinha, enfim. Aí, depois que eu estava ali com a minha irmã e tal, que eu fui... A visão vai se abrindo, né? Aí da minha irmã, Você tentou voltar na delegacia para contar isso? Então, eu não tinha... Eu era leiga no assunto, não sabia, não tinha noção o que eu poderia fazer para desfazer isso e nem quem eu vou recorrer para desfazer isso. Porque a minha defensora, né, minha advogada, nunca falei com ela na vida. Só vi ela uma vez, que foi no dia da audiência. Nem depois da audiência eu procurei ela, quando eu estava com a minha irmã. Nunca consegui falar com ela. Entendi. Então eles julgaram um processo que o advogado nunca falou com o cliente. Como uma pessoa que me defende nunca conversou comigo? Isso que eu não entendi, entendeu? Mas esse advogado, ou essa delegada, ou as pessoas envolvidas nesse processo, você acha que tinha algum vínculo com a tua mãe biológica? Sim, é ela que conduzia meio que tudo, né? Mas vínculo de conhecido, você acha que ela procurou alguém conhecido? Antes do ocorrido? Não, depois do ocorrido. Será que, por exemplo, a delegada, o advogado foram pessoas conhecidas ou foram estipulados pela própria justiça? Se a delegada conhecia a minha advogada? Sua mãe biológica.
Você viu algum indício de que a sua mãe tinha algum vínculo de amizade, tanto com o delegado quanto com essa advogada? Depois do ocorrido tinha aquela ligação, né? Mas isso veio através do processo? Sim, ligava toda hora, telefone toda hora e tudo era... Falava, então, o tempo todo, tua mãe biológica conduzia todo o processo e em nenhum momento você falava nada? Só tem que concordar. Tem que concordar. Concordar com o quê? Com isso. E quando que deu o estalo assim que falou que assim, eu não quero mais concordar com isso? Então, foi quando o Daniel estava para sair. Que ele tava... Isso quanto tempo depois do processo que ele já estava preso? Ele já estava para sair, 3 anos, né? 3 anos depois dele preso, você resolve contar a verdade? Sim, porque elas queriam que eu fizesse um outro registro para que ele não saísse. Entendeu? É como se fosse uma guerra pessoal contra o Daniel? Você acha que pode ter sido isso? Possa ser devido a uma vingança pendente que ela tinha. Daquela situação do teu padrasto? Sim. Agora eu entendi por que você voltou na história do teu padrasto. Sim. Você acredita que pode ter sido uma retaliação por ele? Tanto que ela deu uma entrevista aí no jornal, não me recordo qual, que depois que eu fui ver, né, que ela falou que o Daniel tentou forjar uma ocorrência para tentar minha guarda. Tipo, como que ele é meu pai para tentar minha guarda, entendeu? Como assim? Eu vou casar então com alguém que quer minha guarda?